Eita, que mãe fraco. Graça e paz, irmão. Amém. Tomaram café, graças a Deus. Irmãos, é com muita alegria que estou aqui com vocês hoje, mais uma vez, a partilhar a palavra do Senhor, que o Senhor tem colocado no nosso coração. E agradecer a Deus, né, ao pastor Mateus também, por essa oportunidade de estar compartilhando com vocês. Pedir que os irmãos continuem orando pelo pastor Mateus, né? Ele disse também que está disponível, tá, irmãos? Mesmo em viagem. Caso alguém tenha alguma necessidade, vocês têm o WhatsApp dele também. E a gente possa, quem tiver necessidade também, entrar em contato com ele, tá bom? Gostaria de saber também quem nos visita hoje pela primeira vez. Só levantar uma das mãos ali atrás. De casal bonito, são os pais de Michele. Quem mais, gente? Primeira vez, primeira vez. Não? Todos já são da casa? Já. Ali também, né? Veio com a irmã Valda. Só esqueci o nome dela. Evelyn. E os pais de Michele, o nome? Edivaldo e Lourdes. Sejam muito bem-vindos, tá certo? A nossa casa está aberta, portas abertas, é a casa do nosso Pai Celestial, para que nós possamos, assim como a Bíblia diz, né? Essa casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, que assim seja também na vida de vocês, tá bem? Queria convidar você, irmão, desde já, a abrir sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 21. Hoje eu vou pegar um texto um pouquinho mais longo do que eu costumo trabalhar, mas será importante nós termos a compreensão da perícope como um todo. Lucas capítulo 21, a partir do verso 5. Diz assim o texto sagrado. Alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: Vocês estão vendo essas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram a Jesus: Mestre, quando será isso? E que sinais haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu: Tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindo do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos, vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões, serão levados à presença de reis e de governadores, por causa do meu nome. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras de sabedoria a que não poderão resistir e nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues, disse mais Jesus, até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Mas não se perderá um só fio do cabelo de vocês, da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela. E os que estiverem nos campos não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo.
cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu santo e bendito nome. Nos colocamos mais uma vez em tua presença, meu Deus, porque a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos caminhos, Senhor Deus, e luz para os nossos pés. Elas nos ajudam, meu Deus, a nós andarmos, meu Deus, na tua presença, mas nós temos a clareza dos acontecimentos também que virão, porque assim predisse o nosso Senhor Jesus. Que a esperança não só da vida eterna, meu Deus, mas da vida contigo, a partir daqui, floresça no coração de cada um dos teus filhos, e nós possamos, meu Deus, em toda e qualquer situações, estarmos firmes e constantes e sempre abundantes na tua obra. Que assim seja, meu Deus, e que nesse momento nós diminuamos e o Senhor cresça. Para a glória e honra do teu nome nós te oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós estamos vivendo dias em que cada mês mais está se falando sobre o fim. Recentemente teve um episódio muito curioso de uma mulher, né, mais conhecida como Baby do Brasil, ou Baby Consuelo, que no momento do carnaval ela pegou o microfone lá e disse: olha, o apocalipse já está acontecendo. E aquilo ali causou um alvoroço em vários meios também. E foi algo assim inusitado, né? Ela que se diz cristã também. Ao mesmo tempo, eu soube também, vi uma notícia, não acompanho, mas vi que no Big Brother Brasil, alguns que estavam ali, sem saber dos acontecimentos que estavam permeando o Brasil, com essa notícia de Baby Consuelo, também começaram a falar sobre o fim, sobre o apocalipse e tudo mais. Então isso mostra pra gente, pessoal, que as pessoas têm uma certa preocupação em relação ao fim, ao que vai acontecer e quais são os eventos que se pode esperar. Quando se fala sobre apocalipse, né, muita gente pensa só em desastre, tragédia, coisa ruim, mas na verdade a palavra apocalipse, a palavra grega, significa revelação. Na verdade, a revelação de Deus para a sua igreja sobre as coisas do fim, não só as tragédias, mas também como Deus, com mão forte, irá voltar, né, vencer o maligno e também resgatar a sua igreja. Mas diante de todos esses acontecimentos, irmão, Jesus, no momento em que os discípulos pareciam estar impressionados com o templo, e falam para Jesus como se fosse: mestre, vejam que coisa, né? Que coisa belíssima. Quando a gente viu lá no verso 5, eles vão dizer assim: alguns falavam a respeito do templo, como estavam ornados de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: vocês estão vendo essas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí Jesus traz à tona uma temática que parecia não se encaixar com o momento, né? Estavam mostrando que beleza, né, da ornamentação do templo. Jesus então vai falar sobre a destruição do templo, sobre algo que precederia então o fim. Cada um de nós, irmãos, na nossa conjuntura, na nossa cosmovisão, a gente tende a criar expectativas sobre essas coisas do fim. Algumas expectativas, elas são baseadas nas Escrituras. Outras expectativas são criadas por aquilo que nós ouvimos de outras pessoas mais. A gente é muito curioso para aquilo que como posso dizer, novo, aquilo que é misterioso. Isso aguça a nossa curiosidade. Isso faz a gente querer aprender mais sobre aquilo que ninguém sabe, ou aquilo que poucos sabem.
Como eu posso ter esse conhecimento que a grande maioria não tem? Como eu posso deter esse entendimento de que as coisas vão acontecer de determinada forma? E por causa desse pensamento, a igreja evangélica, e eu faço uma crítica, uma autocrítica geral, nós difundimos vários pensamentos diferentes e muitas vezes até antagônicos um ao outro sobre a sucessão de ordem desses eventos, tanto do fim como que precederão o fim também. Mas o Senhor Jesus, entendendo a necessidade não só dos seus discípulos naquele momento, mas para nós nos dias de hoje também, vai falar sobre coisas que naquela época pareceriam completamente absurdas, e eu vou lhe explicar o porquê. E a gente tem que entender que esses eventos, eles hão de acontecer, alguns já estão acontecendo, outros já aconteceram, para que tudo aquilo que Jesus falou, não só a respeito dos acontecimentos trágicos, mas também da sua iminente volta, realmente acontecerá. Amém? Primeiramente, Jesus começa a falar, aqui no versículo 6 ainda, né, que o templo será derrubado, mas aquilo ali é como numa retórica de chamar a atenção dos discípulos para aquilo que ele vai falar então em seguida. No verso 7 ele diz assim: perguntaram a Jesus, mestre, quando será isso? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu, escute bem, irmãos, versículo número 8, tenham cuidado para não serem enganados. E a primeira coisa serve de alerta também para mim e para você. Igreja, tenha cuidado para você não ser enganada. Tenha cuidado para que você não seja levado por ventos de doutrina, por pensamentos fantasiosos, por coisas gigantescas e coisas assim do imaginário popular, ou ainda de pessoas que não têm, que dizem receber de Deus uma revelação além daquilo que já foi predito nas Escrituras. Muito cuidado com isso. Porque assim como essas coisas de fato acontecerão, e assim também haverão falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, e a gente tem visto já isso muito nos dias atuais. Jesus vai dizer, tenham cuidado para que não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. Muitos dirão, dizendo que são o Cristo. Que o Cristo ressurreto, né, que a gente sabe que Jesus ressurgiu já dos mortos, vive para todo sempre, ele está de volta. Tem uma série na Netflix, curiosa, né, como se Jesus tivesse voltado. Não sei se alguém já viu essa série aqui. Mas mostra como se tivesse um homem que diz que ser o Cristo, e aquele homem começa a dizer algumas verdades, algumas coisas assim, e aquela série dividiu opiniões, né? Eu vi muito fuzuê sobre essa série. E é curioso porque, nossa, que série incrível. Outra, não, aquele ali é o anticristo que está surgindo. E de fato, irmãos, a gente precisa entender a ordem dos eventos, e não só a ordem, mas como de fato esses eventos vão de acontecer, para que a gente não seja levado. Por exemplo, Jesus vai dizer, primeiro alerta que Jesus vai trazer é que não sigam as pessoas que dizem, porventura, que elas são Cristo. Que elas são Jesus que voltou novamente para falar algo. Ou que no caso dos judeus é o Cristo que veio a se manifestar. Não sigam essas pessoas, porque não acontecerá assim. Você sabe que diferente de nós cristãos, os judeus eles estão na expectativa do Cristo vir. Nós estamos na expectativa do Cristo voltar. Amém? Os judeus que não aceitaram a pessoa de Jesus como sendo Cristo, estão na expectativa, aquilo que a gente até falou na aula hoje, a expectativa messiânica que surgiu desde mais aprofundadamente da época do período intertestamentário no meio do povo judeu, ela perdura até os dias de hoje, na expectativa que o Messias haveria de vir e vai vir ainda. E ele vai reinar com mão poderosa, com cetro de ferro, como é predito também nas Escrituras. Mas antes disso acontecer, haverá uma série de eventos, os quais, como eu disse e repito, nós já passamos por alguns, estamos passando por outros, e outros ainda haverão de acontecer. Então, quando disserem, olha, sou eu Cristo, ou chegou a hora, não acreditem, porém, não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Veja que coisa. O fim não será logo.
Parece, a gente no imaginário popular nosso, na crendice mais comum, parece que quando nós ouvimos de guerras é porque vai acontecer o fim. Jesus diz exatamente o contrário, né? Quando ouvir de guerras, rumor de guerra, essas coisas vão ter que acontecer, mas calma, porque o fim não virá logo. Nossa, se não virar logo, misericórdia, vai ter mais coisas ruins aí até o fim realmente chegar, certo? Irmãos, desde do século passado, com a Primeira Grande Guerra Mundial e a Segunda Grande Guerra Mundial, com um curto muito pequeno de tempo entre uma e outra, e o aparecimento da figura de Hitler, que a igreja fica nessa expectativa, né? Na verdade, quando Hitler surgiu, né, dizem os mais antigos, e a história corrobora isso, que a igreja começou a ter uma expectativa, será esse o anticristo? É um homem que se levantou para querer dominar o mundo, um homem que se levantou claramente contra os judeus, certo? Matando os judeus, promovendo o holocausto, né? E a igreja então disse, pronto, agora vai ser a gente, né? Próximo agora será a igreja, e não aconteceu perseguição tanto contra a igreja quanto aconteceu contra os judeus. Mas o fato é que vem essa expectativa e a gente hoje vive nessa tensão ainda, devido à guerra na Ucrânia, devido à guerra que acontece em Israel ainda lá na faixa de Gaza. Então a gente está na expectativa ainda, não sei se vocês estão acompanhando, né, juntamente com o Irã agora, contra Israel. Então há uma tensão grande se formando nas nações, algumas pessoas falam cada vez mais veementemente que uma possível guerra ela é inevitável. A questão é quando e onde vai começar. E não sei se você sabe, mas há um pensamento que diz assim, a terceira guerra pode até acontecer, também com instrumental, né, com as tecnologias que nós temos, mas se houver uma quarta grande guerra mundial, será com pedras e paus. Pode parecer estranho para você isso, mas isso quer dizer que a devastação que uma terceira guerra poderia causar seria tão grande, né, com o poderio nuclear que nós temos hoje, que muito provavelmente a humanidade zeraria em termos de conhecimento e tecnologia e nós regrediríamos centenas e centenas, talvez até milhares de anos para então a gente voltar a ter o conhecimento que nós temos hoje. O fato é, irmãos, que essas guerras e rumores de guerras elas não são fim. E, na verdade, não só não são fim, mas mostram que o fim não está logo. Haverão outras coisas mais. Acompanhe comigo no verso 10. Diz assim, então Jesus lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês entenderem um pouquinho do contexto. Imagine Jesus... Vamos pegar um exemplo, né? No Monte das Oliveiras, com 12 discípulos e alguns poucos mais seguidores, falando sobre terremotos e guerras a níveis globais. Imagine um homem, né, que na época de Jesus muitos outros também se apregoavam como Cristos, alguns outros como rabis e tinham seus seguidores também. Jesus era, entre aspas, tá? Bem entre aspas, aí, mais um dentre outros rabis que estavam se levantando aí e levantando adeptos. Não sei se alguém pode ajudar aqui nessa. Tá tendo um ruídozinho. Já estão vendo, né? Obrigado. E aí, gente, aí surge um homem na Galileia dizendo: olha, haverão sinais de guerras, rumores de guerra, terremotos em grande escala e se você olhar para o contexto de hoje, sem saber quem Jesus era, você vai dizer, não, esse homem ele está falando de coisas assim inusitadas. Ele falando de coisas que não faz sentido, né, desse homem falar sobre essas coisas. Tá? E ele vai dizer mais, haverão grandes terremotos, epidemias, e você aí não tem como a gente não lembrar da Covid-19, certo? Não sei se você perdeu aqui também parentes, amigos, mas eu tive perda também nesse período. E já se fala hoje, inclusive na Organização Mundial, que uma próxima epidemia, ela também é inevitável, ela vai acontecer, também só não se sabe quando e onde e qual será o patógeno. Mas o fato é que há uma expectativa das coisas que Jesus falou há cerca de 2000 anos atrás, e hoje essas coisas não são estranhas, como possivelmente na época que ele falou eram. Certo? E diz mais o texto.
e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindo dos céus. Coisa espantosa é muito genérico, né, irmãos? Mas uma coisa muito espantosa que a gente viu desde o ano passado, por exemplo, foi uma coisa que Daniel também já predisse, né? Daniel, se você não sabe, é tido como Apocalipse do Antigo Testamento, e ele prediz várias coisas a respeito do fim também, não só das épocas, dos séculos que o sucederiam, né? Você vai ver que Daniel, através do sonho de Nabucodonosor, falou dos grandes impérios, né? Babilônico, Medo-Persa, Grécia e Roma, e depois daquele reino que perduraria por um tempo longínquo, mas seria como o barro e o ferro que não se misturariam. Isso mostra também as alianças, tentativa de alianças humanas, né, que aconteceram após a queda do Império Romano. Então a Europa é um grande exemplo disso, de tantas tentativas, inclusive de casamentos, de alianças e tudo mais, como Daniel predisse também. Mas uma das coisas espantosas, como eu estava falando, que aconteceu a partir do ano passado, né, mas pelo menos foi divulgado a partir do ano passado, é como, por exemplo, a inteligência artificial. Né? Você vê pessoas falando. Som. Estão me ouvindo bem? Pessoas falando e a inteligência artificial chegou a um nível tal, irmãos, né? E é o conhecimento de robótica, de engenharia genética e tudo mais. Você vê como há uma tentativa de criar ou humanoides, né, robôs humanoides que possam simular cada vez mais os movimentos, as feições, os sentimentos humanos. Né? Você dizer que um robô já fez, não, você falou isso para mim, eu estou triste com isso. Gente, isso é assustador. Né? Certo? De você se aproximar, tocar no nariz de um robô humanoide desse e ele dizer, não gostei que você fez isso comigo. Certo? Esses seres reproduzindo movimentos e criando movimentos com muito mais força, muito mais rapidez do que os seres humanos, por exemplo, e de inteligência, de acúmulo de inteligência também, com a potencialidade de ser muito mais conhecedor do que nós somos. Né? Teve até uma simulação em relação à inteligência artificial e o conhecimento que vem advindo através da internet, em que uma pessoa pegou perguntas de conhecimento diversos da história da humanidade, com uma pessoa que estava com um ponto, né, no seu ouvido, e todas as perguntas que ele falava automaticamente se captava e a inteligência artificial trazia a resposta no ponto daquela pessoa que estava ouvindo e ela passou, claro, né, em todas as respostas com aprovação de 100%. Certo? Imagine, aí diz assim, poxa, com isso o ser humano ele vai ser dotado de inteligência fora do normal. Mas a ideia, hoje já se fala de experiência, inclusive, de colocar um chip na cabeça das pessoas, né? Através da Neuralink, em que a ideia inicial é de curar alguns transtornos que existem, mas também de outras potencialidades mais, né? Pelas palavras do próprio Elon Musk, ele diz assim, hoje o homem ele é conectado ao seu celular, porém são dois distintos, você e seu aparelho. Muitos de nós não conseguem viver sem um aparelho celular em nossas mãos, pela a conectividade que nós temos. Mas é como se o conhecimento ele passasse por um canudo entre ele e nós. Você tem dificuldade, às vezes, de digitar, de falar, e esse conhecimento tem mais dificuldade. Mas a ideia de colocar um chip na cabeça das pessoas é que esse canal seja um canudo, que hoje é um canudo, ele seja muito mais amplificado e você tenha um acesso a conhecimento que nunca foi visto antes. Então, Daniel, em sua profecia, diz assim, a ciência, no fim, se multiplicará. Certo? E hoje, nós estamos vendo coisas assim também. E para mim, isso cai aqui dentro do que Jesus falou sobre essas coisas espantosas e também grandes sinais que virão dos céus, que a gente vai falar melhor daqui a pouco. Então, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos. Veja só o que Jesus falou. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Veja que coisa curiosa, irmão. Jesus falou sobre prisão dos seus discípulos. Volto a que você possa imaginar na sua mente o contexto de um homem, rabi, judeu, num dos menores países do mundo, naquela época também já era,
para um grupo pequeno de discípulos, disseram: olha, vocês serão presos, certo? E perseguidos. Então, com certeza, Jesus falou de um conhecimento que ele tinha muito além do seu tempo, certo? E esse conhecimento, quando a gente olhando na história mais uma vez, de trás para frente, a gente consegue olhar para trás e ver, nossa, como isso aconteceu desde o primeiro século e até hoje a perseguição só aumenta. Algumas veladas e outras de forma camuflada, mas a perseguição aumenta e muito. Hoje na aula, por exemplo, de apologética, mais cedo eu falei também sobre alguns países, né, instituições missionárias como Missão Portas Abertas, divulgam sempre a relação dos países onde há índices maiores de perseguição da igreja. Para nós no Brasil hoje parece estranho, né? A gente pensa, fala de mártir cristão, na mente de alguns hoje da igreja hoje aqui no Brasil, acha que só pensa no primeiro século, onde os cristãos eram mortos em arenas ou queimados vivos, e eles morriam cantando. Mas hoje, irmãos, é uma perseguição muito grande de pessoas sendo mortas, de igrejas sendo invadidas com policiais, sim, são pessoas do governo com paus e pedras, ou pessoas de religiões que são predominantes, como muçulmanos também em alguns lugares. Eles entram em igrejas, isso é relatado hoje, de matarem pessoas apauladas simplesmente por elas serem cristãs. Nos países principalmente de mais predominância intelectual muçulmana, onde a pessoa, como o Egito, por exemplo, onde a pessoa se diz convertida à fé cristã, ela é rechaçada do seu seio familiar, tida como estranha, certo? E vai sofrer por consequência disso também, que eu digo a consequência de ter se convertido ao cristianismo. Para eles, é simplesmente ser uma pessoa que abandonou a fé muçulmana e aí sofrer todas as sanções disso, podem ser presa, torturada e até morta também. Então a gente precisa entender, irmãos, que o mundo que nós vivemos hoje é o mundo que Jesus falou que iria acontecer e, como eu disse, algumas coisas já aconteceram, outras estão acontecendo e outras ainda vão acontecer. E no verso de número 13 diz assim, 12 ainda. Vocês serão presos e perseguidos, vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões, serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Veja que isso aqui tem um cumprimento, como muitas profecias, veterotestamentárias e neotestamentárias também, de duplo cumprimento. Tem profecias que ela tem um cumprimento imediato e outras profecias têm não só imediato, mas também posterior. E o curioso dessa dupla manifestação, duplo cumprimento das profecias, é que, de fato, já no primeiro século, os cristãos, a começar dos próprios apóstolos, eles foram perseguidos, eles foram levados às sinagogas, foram levados diante de reis, como o próprio Paulo foi levado diante do rei Agripa, por exemplo, e ali poder testemunhar da fé cristã diante de figuras assim. Mas o curioso sobre isso é que nos dias de hoje a gente vê isso acontecendo também. Pessoas sendo perseguidas, levadas às autoridades, para que elas possam, então, asseverar ou negar a pessoa de Jesus. Teve um caso até de um missionário que testemunhou, eu soube desse testemunho recentemente, acho que menos de 5 anos atrás, que ele disse assim, certa vez ele estava numa igreja, contribuindo com a obra missionária daquela igreja, nos países da Ásia, e de repente aquela igreja foi envolvida de pessoas com bastões na mão, com pedras. E uma pessoa estava à frente e fez assim, olha, eu quero saber aqui quem é cristão verdadeiro. Quem aqui que está disposto a morrer pela sua fé, fique desse lado direito aqui, que vocês vão morrer hoje. E um grupo de pessoas corajosas, fiéis a Cristo, elas se colocaram à direita daquele homem ali, dispostas a não negar a sua fé, sabendo que toda tortura e movimento e morte que elas iriam passar, como aquele homem predisse, terminaria ali e elas viveriam eternamente diante do Senhor. Alguns outros covardes se colocaram à esquerda daquele homem, negando a fé, querendo preservar a sua vida aqui e certamente abandonando a pessoa do Senhor Jesus. Aquele homem, vendo mulheres, crianças, homens de diversas idades diferentes, à sua direita, ficou tão compadecido com aquilo, olhou assim, com um olhar assim de, nossa, eles são corajosos mesmo, viu? Como eles são corajosos, estão dispostos a morrer desse jeito aqui.
Esse homem, diz a história que esse homem não se converteu, mas ele fez algo inusitado naquele momento ali. Ele fez assim, olha, eu não concordo com a fé de vocês, mas eu enalteço a coragem que vocês estão aqui à minha direita. Eu vou fazer algo diferente. Esses covardes aqui que se colocaram à minha esquerda, esses aqui vão morrer agora. Porque não foram fiéis sequer àquilo que eles defendem na sua vida. E assim ele fez. Matou a paulada e a pedradas aqueles que se colocaram à sua esquerda. Que além de negarem a fé, negarem a pessoa de Jesus, perderam também a sua vida aqui. E de forma horrenda. Irmãos, esse testemunho que eu estou trazendo para vocês é para que a gente perceba que essas coisas podem não estar longe da gente hoje. Há um movimento comunista crescente no nosso país. Independente se você é direita, esquerda, isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso é de chegar um presidente da República e dizer categoricamente que está emocionado porque um comunista foi colocado no Supremo Tribunal Federal de um país, indicado por ele mesmo. Isso é preocupante para a gente da fé cristã. Por quê? Porque o comunismo, ele é uma proposta ateia, certo? De que as coisas podem dar certo, sim, sem Deus. Mas não podemos nos esquecer, irmãos, que o Estado laico não é uma conquista dos ateus. O Estado laico é uma conquista da Reforma Protestante. O Estado laico não é um Estado sem Deus, não. O Estado laico é para que todos possam ter liberdade de expressão, de dizer se você quer se tornar um cristão, um ateu, um muçulmano, um espírita, um candomblessista, o que você quiser tomar, porque você tem liberdade pelo Estado para tal. O Estado laico ele não pode obrigar você a se tornar um religioso em determinado segmento, mas também ele não pode inibir a sua expressão religiosa. E isso foi o que foi defendido a larga escala na Reforma Protestante pelos reformadores. Mas o que o comunismo quer, assim como o neoateísmo também, é sufocar a nossa fé. É primeiramente dizer que a nossa fé cristã não deve ser explorada aí nos meios públicos, mas deve se restringir primeiramente aos meios religiosos, ou seja, dentro das quatro paredes da sua igreja você pode falar de Jesus, mas fora não. E depois, gradativamente, dizer assim, agora vocês vão falar só o que nós determinamos fazer. Como acontece na China hoje. China é um grande exemplo disso. A igreja estatal da China, cristã, ela só fala aquilo que o governo permite que seja falado. O que não fora disso, eles são perseguidos, irmãos. E muitos cristãos verdadeiros estão se reunindo hoje na China em florestas, em cavernas, para professar a fé verdadeira cristã. E a gente, às vezes, fica totalmente alheio. E são nossos irmãos em Cristo. Já imaginou se isso se torna realidade aqui no nosso país, irmãos? Você que tem filho pequeno, assim como eu tenho também, o que é que passa na sua cabeça? Você já imaginou isso? Ou que não tem filho pequeno, mas está filho na fase da adolescência, tudo mais. Vê que seu filho pode ser ordenado a seguir um regimento, uma ideologia totalmente avessa ao cristianismo. Isso na época de Jesus era estranho falar essas coisas. Mas para hoje não. Hoje nós vemos, com exemplos claros, como eu estou dando para vocês, de nações hoje que existem isso. Ter colocado a foto do imperador da China dentro das igrejas. É muito sério isso, irmãos. Um controle social em relação... Eles só podem comprar e vender se não se manifestarem publicamente ou em redes sociais. Se eles se manifestarem contrário às coisas do governo, eles vão ter retido o poder de compra e de venda deles. Hoje acontece isso na China. Vindo de um partido comunista. E a gente precisa atentar que essas coisas não estão distantes. Ah, pastor, daqui a 200, 300 mil anos que vai acontecer a perseguição na igreja. Não, irmão. Já acontece há muitos séculos e continua acontecendo hoje. A gente precisa despertar que o tempo do fim, o qual Jesus falou, ele está cada dia mais próximo. Quando Jesus falou que as guerras, elas iriam mostrar que elas precisariam acontecer, até porque
o governo humano não se sustenta, nós não sabemos governar nossa própria vida, quanto mais as nossas nações, nós precisamos do governo divino sobre as nossas vidas. Ele quer dizer também que essas coisas iriam acontecer, mas não seria o fim. E haveria um tempo ainda até o fim vir. E o exemplo mais claro disso, como eu disse ainda agora, foi as grandes guerras mundiais. Imagine, irmãos. Nós temos um presidente da República, novamente eu volto a dizer, não se trata de direita ou esquerda. Mas nós que somos cristãos, que preservamos pelo Estado de Israel, de onde veio a nossa fé, de onde nasceu o nosso Salvador, onde ele mesmo disse, quando esteve com a mulher samaritana, nós sabemos em quem aquilo que cremos, porque a salvação vem dos judeus, disse Jesus. Não foi outra pessoa não, foi Jesus que falou isso, irmão. E quando há um levante de pessoas invadindo aeroportos para matar os judeus que desceram de um voo, por exemplo, como teve na Alemanha, ou manifestações públicas aí, morte aos israelitas, em São Paulo aqui, gente, do lado. A gente precisa entender que isso não é só contra os judeus. Isso é um movimento que está crescendo cada vez mais e perigoso contra a religiosidade e contra, como diz Apocalipse, contra tudo aquilo que se chama, leva o nome de Deus. Não estou dizendo que Jesus vai voltar amanhã, que isso vai chegar ao fim amanhã, irmãos. Não quero assustar vocês, não. Mas eu quero levar alerta que essas coisas estão muito mais próximas, na verdade, nós hoje, no ano 2023, do que a época que Jesus falou sobre essas coisas. Amém? E diz mais, verso número 13. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho, louvado seja o nome do Senhor. Essas perseguições, essas prisões, essas mortes, elas vão acontecer, disse Jesus, para que vocês possam dar testemunho. Imagine alguém colocar uma arma na cabeça do seu filho, né? E dizer para você negar a Cristo, senão ele morre. Imagine alguém submeter alguém da sua família, sua esposa, seu marido, à tortura, para que você possa então negar a Cristo. Bom, me desculpem esse choque de realidade, mas ele é necessário para que a gente entenda o seguinte: aquele que só está disposto a viver por Cristo, aquele que estiver disposto também a morrer por ele. Vou repetir. Só está disposto a viver por Cristo aquela pessoa que estiver disposta também a morrer por ele. O apóstolo Paulo já disse que por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Ele não estava falando, irmão, de uma forma só figurada ali, não. Pela sua própria vida, demonstra isso. Ele não estava falando só de, eu quero comer, mas agora não vou comer não, porque isso é pecado de glutonaria. Eu quero fazer uma coisa que não deve, pegar um dinheiro assim, que não, vou fazer isso não para mostrar um testemunho. Isso, sim, a gente precisa observar e fazer na nossa vida. Mas não é só isso. Quando certa feita, eu, ainda na minha adolescência, perguntaram na minha escola, estava no colégio de aplicação na época, e perguntaram assim, quem aqui é protestante? Aí eu, novo convertido, não podia nem para a igreja direito, mas era novo convertido. Olhei para um lado, olhei para o outro, ninguém levantou a mão, fiz eu. Depois que eu levantei, duas pessoas assim. Eu tinha 13 anos, irmão, nisso. E ele já tinha essa inibição das pessoas se dizerem protestantes. E a gente hoje não quer nem usar esse nome, né? Eu fico imaginando, irmãos, o que é que os nossos filhos, filhas, estão passando nas faculdades, né? Nas escolas. O nível de coisa, né, que estão sendo submetidos. E alguns aqui podem estar passando isso também, né? Na verdade, alguns têm até conversado comigo, pastor, ali, é luta, viu? É luta porque na faculdade tem passado isso acontecido assim. E, irmãos, a gente está numa perseguição
ainda camuflada. Né? Recentemente, acho que há uns 3 anos atrás, um jovem que estava concluindo seu curso na Universidade Federal Rural de Pernambuco teve seu trabalho reprovado. Por quê? Porque nos agradecimentos ele começou dizendo: "Eu agradeço a Deus". Quando ele questionou o porquê da reprovação do seu trabalho, foi porque aquilo ali configurava o seu trabalho não científico para um trabalho de TCC. Ele entrou na justiça e ganhou a causa, e o trabalho dele foi revisto e foi aprovado com uma das notas máximas. Isso é perseguição religiosa. Certo? A gente precisa estar atento ao que estamos passando. Voltando ao texto, irmão, até porque o relógio não se converte. Diz assim no versículo 14: "Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, louvado seja o nome do Senhor. Porque eu lhes darei palavra e sabedoria que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês." Agora escute só, irmão. Não se preocupe, o que você vai falar naquele momento é porque eles estarão presos ali, escute só, sem acesso, sem liberdade, mas não quer dizer que a gente deve fazer a mesma coisa hoje. A gente não deve procurar não crescer em conhecimento, não estudar, não participar de escola bíblica dominical, por exemplo, não se dedicar mais à leitura. Hoje nós temos Bíblia nos supermercados, irmão. No seu celular você tem Bíblia, você nem comprar, você baixa gratuitamente e você lê no seu celular. E o desconhecimento do povo de Deus em relação à palavra de Deus nunca foi tão grande, gente. A gente fala algumas palavras sobre Jesus, a grande maioria das pessoas não sabem dizer. Ou há uma confusão no meio da igreja. Se eu falar três perguntas aqui, eu tenho certeza absoluta que vai haver diversidade de pensamento aqui. Entre vocês mesmos. E nós somos uma igreja que procura o conhecimento da palavra de Deus, irmão. E as outros que não são, irmão? Misericórdia. A coisa tá feia, irmão. Se eu perguntar para você, o que é que fala o livro de Abacuque? Alguns vão dizer, Aba o quê, pastor? Tem gente que confunde filemon com filé mignon, já. Ô, irmão, a gente precisa dedicar mais tempo ao conhecimento da palavra, irmão. A gente precisa. Nosso Deus deixou a palavra, a gente bate no peito dizendo que a palavra de Deus é nossa regra de fé e prática, mas a gente não conhece o nosso manual de fé e prática. Se eu perguntar quantos livros se divide o livro de Salmos, talvez você não saiba nem que ele se dividia em livros diferentes. Por que cada um evangelista tem uma perspectiva diferente? Talvez você também desconheça esse assunto. Estou falando do Novo Testamento, irmãos. Porque quando vai para o Velho Testamento, as coisas são... O desconhecimento é ainda maior. Então que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, meu irmão. E nos faça amar a Ele e a sua palavra não só de boca, mas de prática. Que o Senhor faça a gente olhar essa palavra e se admirar e querer ler mais e mais e mais e mais. Isso possa encher a nossa mente e o nosso coração. E, consequentemente, nós vamos fazer aquilo que a Bíblia diz, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós vamos estar, sim, revestidos da armadura de Deus, com o capacete da salvação, com a couraça da verdade, cingindo os lombos com o cinturão da verdade, com a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho e embraçando o escudo da fé e tomando a espada do Espírito. Que nós possamos, irmãos, ser ávidos para o bem e não sermos como aquelas pessoas de ânimo dobre. Escute só, irmãos. Isso é a palavra para a nossa igreja hoje. O que é ânimo dobre, pastor? Aquela pessoa que é muito animada. Eita, hoje é culto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, hoje é dia de culto. Mas também, se for para faltar o culto para uma outra coisa, não pensa duas vezes não, viu? Não estou falando de pessoas aqui, tá, gente? A mensagem teleguiada não é a minha área. Estou falando de coisas que acontecem entre nós normalmente. Se a gente promover um culto de doutrina e de oração aqui na igreja, eu tenho certeza que a adesão não será do total da grande maioria da igreja. Mas se a gente promover um churrasco aqui na igreja, é muito difícil que a maioria das pessoas não compareçam. Certo?
Eu preciso dizer isso, me desculpe, irmão. Me desculpe, mas eu fui chamado para ser pastor. Não fui chamado para outra coisa. E o pastor tem a ingrata tarefa de falar a verdade e às vezes dói. E não é só para vocês não, irmão. Dentro de casa também. Minha esposa também sofre. E às vezes essas verdades são para mim também, viu, irmão? Tem hora que eu vou dobrar o juízo assim, meu Deus, que vergonha, meu Deus. Eu não devia estar fazendo isso. Não devia estar pecando nessas coisas de novo. Não devia estar deixando de fazer isso. Que vergonha. Eu estou envergonhado. Tenha misericórdia de mim. Porque eu sou igual a vocês, irmãos. Nós somos todos farinha do mesmo saco. Nós precisamos todos da graça e misericórdia de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos entender, irmão, que a nossa realidade não é boa hoje. Escuta o que eu estou dizendo. Eu estou falando pelo Espírito Santo do Senhor para mim e para você hoje. Nós precisamos dobrar nossos joelhos, orarmos, clamarmos ao Senhor. Porque certamente Ele virá. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi um pastor essa semana falando num vídeo, Jesus não tem igreja para ele buscar. Porque as pessoas estão apostatando da fé e continuam dentro da igreja apóstatas, dentro da igreja frequentando o culto, ativas até, mas não acreditam na palavra de Deus. Vivem como se aqui fosse um conto da carochinha, irmão. Vive como se aqui fosse melhorar o seu ego para massagear o seu, para fazer um bem-estar para você. Isso é muito bom, enche o nosso coração. E a gente quer ver mais palhaços nos púlpitos do que pregadores verdadeiros que denunciam nosso comportamento errado, que nos leve à conversão, que nos leve ao arrependimento, porque a Bíblia diz que a tristeza, segundo o Senhor, nos produz arrependimento. A gente precisa, irmão, desse impacto da palavra de Deus na vida da gente, para que a gente não seja levado pelos nossos pensamentos escusos, sombrios, tenebrosos. Mas para que a gente seja levado, irmãos, escancarado, nosso coração aberto, e a luz do Evangelho nos transforme, dia após dia, a sermos mais parecidos com Jesus. Esse é o Evangelho verdadeiro, irmãos. Esse é o Evangelho que transforma, que leva a gente a dizer, como Paulo disse, miserável homem que sou, o homem que mais evangelizou, o homem que mais pregou, o homem que mais teve atentados contra a sua vida, que só tiraram um certo momento, pararam de tirar pedras contra ele, porque pensavam que ele estava morto. E ele diz num certo momento, ninguém me incomode mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Será que nós estamos combatendo o combate verdadeiramente, irmãos? Será que estamos guardando a nossa fé? Como num certo momento, estava num grupo de trabalho só contando piada. Lá eu comecei a falar, contar piada, vou contar só piadas sem nada sujo também. E um contando piada lá suja e eu contando piadas limpas. E aquilo ali foi interessante, aquela troca. Por quê, irmãos? Porque eu preciso estar no meio para mostrar a diferença. Não sendo como eles são. Jesus estava com pecadores, com publicanos. Mas nunca foi pecador tal qual eles, nem cobrava impostos a serviço de Roma. E naquele momento ali que eu estava ali, naquele momento de risos, etc., aquela outra pessoa que estava contando piada suja chegou para mim depois, chorando. E disse assim, eu estava no seu lugar um dia. Eu estava na igreja um dia. Eu acreditava nisso que você acredita um dia. Mas hoje eu estou muito longe de Cristo. Não estou indo para a igreja hoje. E cada vez que você pregava uma palavra, pregava não, você contava uma piada, sem ter um cunho ali sujo ou de segunda intenção, aquilo ali mexia no meu coração, dizia assim, como eu estou distante do que eu era antes. Talvez você esteja caminhando para isso e não esteja se percebendo, irmão. Nosso Jesus vai voltar. Isso será de grande alegria para os que esperam no Senhor, mas de grande desespero aqueles que estão distantes dele. Para finalizarmos, eu queria só ler o texto. Vamos por essa parte de Jerusalém, porque a hora já está avançada, mas a partir do verso 25 diz assim, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Recentemente, ontem ou foi anteontem, teve um alerta de tsunami mais uma vez no Japão.
terremoto terrível também. Como, não sei se você sabe dessa estatística, né? Mas teve mais registro de terremoto no século 20 e 21, mais do que toda a história da raça humana. Então, as coisas estão acontecendo com a velocidade avassaladora. Os astrônomos identificaram na Lua um fenômeno curioso. A Lua está mudando a coloração dela. Ela está ficando como enferrujada. Esse é o termo que eles usaram. O termo em inglês, não traduzindo em português, é como se fosse sangue. Veja que curioso. E esse ferrugem, entre aspas, na Lua, ele está tomando cada vez proporções maiores. E hoje, com o telescópio, você consegue visualizar essa mancha que existe na Lua hoje. E Jesus já tem, as escrituras já dizem que a Lua se transformará como sangue. Veja que coisa. O Mar Morto, que é outra profecia também, em algumas regiões, ele está dando vida. Tem vida em algumas partes do Mar Morto. O deserto está florescendo também, como foi predito também. A gente precisa, irmãos, ver essas coisas. O Eufrates está secando também, como também foi predito. Não estou dizendo, mais uma vez, que a gente está muito próximo. Jesus não vai voltar amanhã. Escute só, irmão, que eu vou dizer para vocês de uma forma muito clara. Uma coisa eu posso dizer para vocês. Jesus não vai voltar hoje, não vai voltar amanhã. Como assim, pastor? Agora deu um nó na minha cabeça. Eu não posso dizer quando ele vai voltar, mas eu posso dizer quando ele não vai voltar. Por quê? Porque ele disse que haveriam algumas coisas aqui antes da vinda dele. Se compreende isso? Paulo também, quando escreveu a primeira Tessalonicenses, ele falou como de uma forma que Jesus estivesse tão iminente que ia começar a vender as suas propriedades para viver com a vida comum de igreja. E Paulo pegou e falou: eita, peraí, preciso escrever a segunda Tessalonicenses para explicar melhor como isso vai acontecer. E segundo a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ele começa a falar sobre alguns eventos, por exemplo, o aparecimento do homem da iniquidade, do filho da perdição. E antes disso ainda, a apostasia que irá acontecer, e então virá o fim. Então é necessário que essa sucessão de eventos, assim como Jesus falou de sucessão de eventos, aconteçam. Agora, irmãos, veja só, escute só. Me respondam, por favor. Guerras têm acontecido, sim ou não? Terremoto, sim ou não? O avanço do mar, sim ou não? Aqui em Recife, inclusive, viu, irmãos? Não sei se você tem visto a hora de Boa Viagem. Mas cada vez colocam mais pedras para poder conter mais o avanço do mar, certo? Por que isso, irmão? Porque isso era estranho na época de Jesus, volto a dizer. Mas por que, pastor, Jesus falou dessas coisas naturais que iriam acontecer, porque elas são testificáveis? Escute isso, estamos caminhando para o final. E essas coisas testificáveis vão dizer que tudo que Jesus falou, não só essas coisas naturais, mas as sobrenaturais também acontecerão. Porque as sobrenaturais não são testificáveis. Só são testificáveis quando elas de fato acontecerem. Compreende? Jesus vai voltar, para muita gente isso é uma balela, isso é conversa. Mas ele falou de todos esses eventos, eles estão acontecendo para que você saiba que quando ele falou também da volta dele, isso também vai acontecer. Posso ouvir um amém? E diz assim mais, irmão, no versículo de número 26. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Isso ainda vai acontecer. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Louvado seja o nome do Senhor. Queria convidar você a fechar seus olhos nessa hora. Nosso Deus,